Demorou uns dias, mas agora a gente já tem a resposta. O motorista do Porsche de R$ 1 milhão, que provocou uma batida fatal, que matou um trabalhador, um motorista de aplicativo que estava trabalhando na madrugada de sábado para domingo, tinha sim bebido antes de pegar o volante. Essa informação está com a Polícia Civil de São Paulo e eu vou te explicar o que aconteceu naquela noite, porque a polícia está montando o quebra-cabeça e já sabe muitos detalhes do que aconteceu antes da batida, que eu não vou chamar de acidente, porque acidente é aquilo que é impossível de prever e de se evitar. Acidente acontece, independentemente da vontade das pessoas. Aquilo que podia ser evitado, prevenido, não é acidente. E foi exatamente o que aconteceu lá na Avenida Salim Farah Maluf, em São Paulo, na madrugada de sábado para domingo. Não foi um acidente, porque podia ter sido evitado se o motorista tivesse tido um comportamento responsável. Mas, de acordo com o que já está em poder da Polícia Civil, não foi isso que aconteceu. Ele não teve um comportamento responsável. Vem comigo que eu te explico essa história toda. Eu sou o Ricardo Mello, explicador-geral da República. Te peço para curtir esse conteúdo, para comentar, compartilhar com os amigos, para se inscrever no canal e, se puder e se quiser, participar do financiamento coletivo. Tem um jeito, o botão de Seja Membro que fica aqui embaixo. Tem outro jeito, essa chave aqui. Você escolhe a maneira que achar melhor. E eu que não me meto nisso. E vamos nessa. Seguinte, o Fernando Sastre Andrade Filho, um empresário que é dono do Porsche de R$ 1 milhão, tinha bebido na noite de sábado antes de pegar o volante e provocar aquela batida fatal. Ele tinha saído com a namorada e mais um casal de amigos para jantar. Foram num restaurante jantar e tomou alguns drinks lá. Essa informação foi repassada para a polícia pela namorada do amigo dele, que era o rapaz que estava no carro junto com ele e que hoje está internado no hospital, está entubado, teve 4 costelas quebradas e teve o baço retirado numa cirurgia, tamanha a gravidade que foi a pancada. Essa namorada do amigo estava junto e disse que o Fernando bebeu sim alguns drinks no restaurante. Desse restaurante eles saíram e foram para um clube de pôquer que fica lá no Tatuapé. E ficaram jogando pôquer lá, lembrando que esse clube de pôquer é open bar, ou seja, bebida liberada, basta pagar um valor e a bebida é liberada. Ela disse que não se lembra se no clube de pôquer o Fernando tinha bebido, mas tem certeza que antes, no jantar, ele tinha tomado alguns, ela fala no plural, alguns drinks, e que ele estava assim alterado quando saiu do clube de pôquer. Ela disse, inclusive, que a namorada do Fernando brigou com ele, discutiu com ele na saída, porque ela não queria que ele dirigisse o carro naquele estado. E ele insistiu que ia dirigir sim, porque não ia deixar ninguém pegar o volante do carrinho queridinho dele. E aí ele pegou o volante do carro, saiu a milhão pela Avenida Salim Farah Maluf, e provocou aquela tragédia que abalou uma família, que matou um trabalhador, um motorista de aplicativo. Quando eles saíram de lá, ele saiu sem a namorada, saiu só ele e o amigo no Porsche, porque a namorada não quis ir com ele por conta do estado em que ele estava. Ela e a amiga foram em outro carro e perderam ele de vista. Por quê? Porque ele primeiro, segundo ela contou, teria saído tranquilo, não estava correndo muito, de repente acelerou o Porsche, saiu feito louco e elas perderam eles de vista. Chegaram inclusive a telefonar para perguntar onde ele estava, porque ela não tinha encontrado mais, e quando ele atendeu, já tinha provocado essa tragédia e contou para ela, sofri um acidente de trânsito num lugar assim, assim, assado. Ela correu para lá e quando chegou o cenário da tragédia já estava todo montado. O motorista do aplicativo já estava gravemente ferido, ela ajudou a chamar o socorro e ajudou a socorrer enquanto pôde. Depois foi lá ajudar a socorrer o namorado dela, que também estava gravemente ferido, como eu falei. Ele teve 4 costelas quebradas, teve a retirada do baço numa cirurgia, está entubado no hospital até hoje por conta da gravidade da pancada que aconteceu naquela madrugada. O Fernando, segundo ela disse, estava cambaleante, estava sem saber o que falar, não sabia nem o próprio nome, e isso foi relatado por outras testemunhas também, por gente que chegou, que estava passando de carro no momento e parou para tentar ajudar os feridos assim que viu a batida. Gente que também prestou depoimento na Polícia Civil e confirmou que ele estava alterado. O que aconteceu dali para frente?
Telefonou para a mamãezinha buscou ele no local, chegou lá, a polícia militar chegou na sequência, aí o que ele fez? Diz que ele ajudou a socorrer os feridos. Na verdade, não foi ele que ajudou ninguém. Quem ajudou foram as testemunhas, as pessoas que pararam, que chamaram o SAMU, que chamaram a polícia, e ele ficou ali porque a polícia não deixou ele sair enquanto todo mundo não foi socorrido. Mas a partir daí, você sabe como é que é, né? O cara tem um Porsche, é branco, tem todos os requisitos para a polícia militar, que tem a mentalidade do governador Tarcísio de Freitas, deixar ele ir embora. Porque se fosse pobre, se fosse um Fusca, se fosse preto, certamente teria saído preso de lá. Mas como tem um Porsche, é branquinho, foi embora tranquilo com a desculpa de que ia para o hospital porque também estava ferido. A mãe prometeu que ia levar ele para um determinado hospital, avisou os policiais que seria naquele hospital e que eles podiam ir lá, que ele poderia terminar de prestar depoimento e fazer o teste do bafômetro. Lá foram os policiais que fizeram papel de bobo para tentar encontrá-lo no hospital. E cadê que ele estava no hospital? Não estava, não foi para o hospital. A mamãezinha e o playboyzinho se mandaram, desapareceram, ninguém sabe para onde foram. Eles disseram que foram para casa, tomaram um remédio, um relaxante muscular e pegaram no sono, tadinhos, enquanto uma família estava desesperada por ter perdido um parente. Enquanto um amigo dele estava internado depois de ter sofrido um grave acidente, uma grave batida. Olha eu falando acidente aqui, não tem que falar acidente. Atitude irresponsável não é acidente. É chamado de sinistro pelos especialistas em segurança do trânsito. Por quê? Porque se ele tivesse tido um comportamento responsável, aquilo não teria acontecido. Mas ele estava a mais de 130 km por hora na Avenida Salim Farah Maluf e, por conta disso, não conseguiu parar e provocou essa batida grave. Mas, enfim, dormiram, segundo a mãe relatou depois na polícia, dormiram e, por isso, não se apresentaram na delegacia. Devem ter tomado um remédio muito forte, porque ele levou 38 horas para aparecer na delegacia. Quando ele apareceu lá, mesmo que ele tenha bebido pra caramba na noite de sábado e mesmo até a madrugada, já não tinha mais nenhum resquício de álcool no organismo dele. Já não seria mais possível detectar por um exame de sangue ou por um teste de bafômetro se ele bebeu ou não. E aí fica a versão dele. A versão dele é de que ele não bebeu. Ele mentiu, segundo as testemunhas disseram para a Polícia Civil. Porque se elas garantiram que ele bebeu, e essas estou falando de testemunhas que estavam com ele, principalmente a namorada do amigo, que passou a noite com ele, ela disse que ele bebeu. Então, se ele disse na delegacia, na Polícia Civil, que não bebeu, ele simplesmente mentiu, não tem outra coisa para dizer. Então agora a gente já sabe que o playboy do Porsche bebeu, dirigiu e provocou a morte de um trabalhador. E agora a gente quer saber o que vai acontecer com ele diante dessas informações. A Polícia Civil vai confirmar, vai atrás de mais provas de que ele tinha bebido. De que maneira? Vai pegar a comanda dele lá no clube de pôquer para ver o que ele consumiu, para ver se ele consumiu álcool, vai pegar as imagens das câmeras de segurança também para ver o rapaz nas imagens e ver se ele tinha um copo de bebida alcoólica na mão, para confirmar aquilo que as testemunhas já disseram, que ele bebeu sim, pelo menos no restaurante, pelo menos antes de ir para o clube de pôquer, ele tinha bebido e não foi uma bebidinha não, foram alguns drinks, segundo a moça testemunhou na Polícia Civil. Alguns drinks, ou seja, mais de 2, inclusive. Então a gente já sabe que o playboy do Porsche bebeu. E agora o que a gente quer é uma solução para esse caso condizente com a gravidade dele, com a gravidade da batida que ele provocou, da morte que ele provocou, porque até agora não deu nada para ele. Está respondendo em liberdade, está tranquilo em casa. O único prejuízo que ele teve é financeiro, porque o Porsche estava financiado e não tinha seguro. Mas prejuízo penal, pela lei, até agora ele não teve. E é isso que a gente está esperando que tenha, para que esse país não continue sendo uma república das bananas. Eu fico por aqui com essa indignação, que realmente estou indignado com essa história, mas eu fico por aqui e volto a qualquer momento com outro vídeo. Um abração para você e tchau.